Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje é um dia muito especial para mim, sem dúvida, né? Quando a gente está sentado nessa cadeira e vê tudo que acontece nesse espaço, nessa casa, e à medida que a gente vai conhecendo um pouco mais sobre a história que envolve esse lugar, é uma emoção muito grande a gente poder, de certa forma, se sentir inserido, se sentir também começando a fazer parte dela. Pensar que cada parede dessa foi construída com muito esforço, algumas delas foram derrubadas várias vezes e reconstruídas, e você, enfim, entender que tudo isso daqui resultou de um esforço, de um amor muito grande. Então é com muita alegria e com muita honra que eu me dediquei, esforcei bastante sobre um assunto que sempre me chamou a atenção dentro de uma casa espírita. Eu frequento casa desde a minha adolescência e sempre me chamou a atenção a entender o que se passa naquela sala, né? O que acontece ali dentro, né? E será que tem algo muito de outro mundo? Excepcional, né? Fantástico, né, Maria Antônia? Até que sim. Até que sim, porque o poder que o passe tem foi além do que eu imaginava nesse estudo. Foi além, porque eu, assim, para quem não sabe, eu sou fisioterapeuta, né? Eu trabalho na área de saúde, trabalho com minhas mãos, e você ter o conhecimento de que o passe hoje ele é reconhecido como uma técnica terapêutica no sistema de saúde público, inclusive, sabiam disso? Eu vou falar um pouco sobre isso. O passe hoje ele é reconhecido como uma das técnicas de práticas integrativas do Sistema Único de Saúde e que ele pode ser aplicado em unidades básicas de saúde, mas, claro, o passe ele tem um contexto um pouco mais elaborado se comparado a outras técnicas de imposição de mão, mas ele se inclui, tem esse reconhecimento. E tendo esse reconhecimento, por quê? Porque ele já tem uma fundamentação científica, né? Essas práticas integrativas, que eu vou falar um pouco melhor sobre elas, são técnicas de conhecimento de uma população, de um público que foi, de alguma forma, organizada, sistematizada e que foi comprovada a sua eficácia e segurança. Tá? Então, estamos falando de uma técnica que ela não fica só no campo esotérico. Ela tem o poder de realmente alterar as funções celulares, sabe? Então isso realmente é muito interessante. Falando sobre essa questão de saúde, falando sobre essa questão de como a gente lida com a saúde hoje em dia, a gente tem passado por um momento muito particular e muito rico dentro do sistema de saúde. Esse século ele foi um século muito de extremos. Você imaginar, eu me lembro que numa palestra que o Dr. Felipe fez há pouco tempo atrás, que em duas grandes guerras, dentro, né, do século passado, na verdade, mas vamos considerar a partir do outro século, desencarnaram 160 milhões de pessoas, né, por uma disputa, por um ódio, e que nesse mesmo século aconteceram coisas tão vibrantes como o que está acontecendo nesse momento, que é a mudança de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, e que, de alguma maneira, tudo está sendo influenciado, inclusive a saúde. A espiritualidade, cada vez mais, tem feito parte da medicina atual. Cada vez mais a gente vê ligas acadêmicas em universidades de saúde e espiritualidade, disciplinas dentro do curso de medicina
que envolve saúde e espiritualidade, né? Eu me baseei nesse estudo numa fisioterapeuta, professora universitária da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, tá? Que faz pesquisas, né, envolvendo um passe dentro do Hospital de Clínicas de Uberaba, e que ela buscou uma fundamentação interessantíssima num livro que eu vou mostrar para vocês, que eu acho que ele está até disponível para venda aqui. Quem quiser, tiver interesse em se aprofundar um pouco mais, o livro é esse, da Hélida Mara Carneiro, Passe Espírita, Efeitos e Aplicabilidade, Fundamentação Espírita e Científica. Ela faz uma fundamentação não somente a respeito da questão da ciência da universidade atual, mas ela faz uma exploração muito forte dentro das obras de André Luiz, que é um dos principais médicos espirituais que a gente tem. E também foi médico quando encarnado. Mas, ok. Eu vou passando o slide aqui. Essa foto correu no WhatsApp hoje. Alguém recebeu? Recebeu? Eu fiz questão de incluir aqui nos meus slides. Eu fiz questão de incluir. O que eu acabei de falar? Quem imaginaria que numa situação pré-cirúrgica, me parece que isso aconteceu numa sala de cirurgia no México, e que o paciente estaria recebendo uma técnica de imposição de mãos antes do procedimento, né? Isso é muito legal, né? Não sei que circunstância foi, como é que isso aconteceu, mas já é um dos reflexos, né, desse avanço que a gente está tendo. Lembrando que a Hélida, ela tem um trabalho dentro de hospital também, com passe, né? Ou seja, isso não está só lá no México, não. Outros hospitais têm começado a receber esse tipo de técnica. Assim como a acupuntura, né, outras técnicas de meditação e relaxamento têm sido usadas em atos pré-cirúrgicos. Mas vamos lá. Vamos para primeira definição. Esse estudo ele tem alguns conceitos técnicos, mas depois eu vou passar para uma ordem prática, porque eu queria que... Eu lembro que o Gustavo falou que esse horário é meio maluco, assim, quando você assusta tem... Eu vou ficar atento para tentar explorar tudo, para que vocês saiam daqui realmente entendendo o que acontece ali dentro. Porque eu acho que a partir do momento que vocês entenderem melhor o que acontece ali, vocês podem aproveitar ainda mais a técnica do passe. Mas vamos lá. O que é o passe espírita? Isso é uma definição bem legal que a própria Hélida deu a partir de vários conceitos. É a transmissão de energias vitais oriundas de fluidos psíquicos e espirituais do passista, provenientes dos bons espíritos, com a finalidade de recuperar as desarmonias físicas e psíquicas pela substituição dos fluidos deletérios por benéficos, que propiciam o restabelecimento e o equilíbrio no funcionamento das células e, consequentemente, promovendo a homeostase do organismo físico. Vamos lá. Aqui tem uma série de detalhes que nos chamam a atenção. Primeiro isso aqui, ó, bons espíritos. Para o passe acontecer, ele tem que ter necessariamente 3 elementos. Ele tem que ter um espírito, um passista e um receptor, né? Isso diferencia o passe de outras técnicas de imposição de mão, como o reiki. O reiki normalmente, eu já fiz formação em reiki, o mestre, ele diferencia um e outro, dizendo que o reiki é um magnetismo humano, né? Ou seja, aquilo, por mais que você tenha uma relação com o fluido cósmico, mas ele não te orienta a lidar com uma entidade espiritual, diferente do passe. Com a finalidade de recuperar desarmonias físicas e psíquicas, ou seja, essa técnica ela é capaz de alterar, de cuidar de problemas físicos e problemas psíquicos, sejam eles quais forem, ansiedade, depressão, raiva, o que tiver te
desarmonizando naquele momento, tá? Pela questão de substituição de fluidos, depois a gente vai fazer um aprofundamento sobre essa questão de fluidos, que ela é bem base da técnica, né? E chegando nessa questão do equilíbrio no funcionamento das células, ou seja, é uma técnica que é capaz de atuar nas nossas células, de verdade, de verdade. Célula cancerígena? Sim, claro, estamos falando de uma técnica complementar, nunca substitutiva à nossa medicina tradicional, que foi pensada, desenvolvida, inclusive também foi instruída pela espiritualidade maior. Não deixa de ser, mas é uma técnica que, unida à medicina, tem um poder muito grande. E, consequentemente, promovendo a homeostase do organismo. O que é homeostase? Homeo quer dizer semelhança, estase quer dizer estabilidade. A homeostase quer dizer o equilíbrio do funcionamento do corpo. Um estado em que, mesmo a partir de uma perturbação, eu consigo voltar para esse estado de equilíbrio. Então, você imagina uma técnica que te ajuda a te estabilizar, a te equilibrar, né? Lembrando que o processo doença é exatamente esse desequilíbrio. Ok? Pode passar? Vamos lá. Bom, agora, olha para você ver, igual eu falei para vocês, é uma técnica que tem reconhecimento dentro do Ministério da Saúde. Na visão científica, o passe é considerado uma terapia integrativa e complementar. De acordo com a portaria número 971, de 3 de maio de 2006, que aprova a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde, as práticas integrativas e complementares são recursos que visam estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde por meio de tecnologias efetivas e seguras, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. São hoje 29 técnicas que são reconhecidas pelo Ministério da Saúde, que diferença isso faz? Elas são aplicadas em postos de saúde. Não sei como é que está aqui em Ouro Preto, eu vim de um congresso em São Paulo, mas que 80% dos postos de saúde, de atenção básica, já tem alguma prática integrativa. Vou citar algumas aqui. A acupuntura, essa técnica da medicina tradicional chinesa de organização energética por meio de agulhas, a aromaterapia, né, com os odores, a constelação familiar, que é uma técnica fantástica de você trabalhar pendências, vamos dizer assim, que você tem com a família, e essas pendências podem te tornar, uma vez resolvidas, elas podem organizar muito o seu psiquismo. Ué? Sem dúvida, uma técnica psicológica. Cromoterapia, terapia através de cores, a homeopatia, também muito conhecida, a técnica de imposição de mãos, ou técnicas de imposição de mãos, ozonioterapia, que é o uso medicinal do gás ozônio, que tem descrição em mais de 200 patologias, uma técnica fantástica. Quiropraxia, que é a técnica de manipulação vertebral, ajuste de coluna, a técnica de, entre aspas, chegar a coluna no lugar. Mas, enfim, né, só para a gente se situar, é uma técnica com esse nível de reconhecimento. Agora, tudo tem definição, tudo é bem explicadinho dentro do Ministério, inclusive a imposição de mãos, né? A imposição quer dizer uma prática terapêutica secular que implica num esforço meditativo para a transferência de energia vital. Qi, ou Qi, segundo a medicina tradicional chinesa, ou Prana, segundo a Ayurveda, a medicina indiana, por meio das mãos, com o intuito de restabelecer o equilíbrio, homeostase, do campo energético humano, auxiliando no processo saúde e doença, sem envolvimento de outros recursos, remédios, essências, aparelhos. Faz uso da capacidade humana de conduzir conscientemente o fluxo de energias curativas multidimensionais para dentro do corpo humano. Olha só a complexidade dessa definição. E não foi dada por ninguém esotérico, pelo Ministério da Saúde. E dos seus sistemas energéticos físicos e espirituais, a fim de provocar mudanças terapêuticas. Gente, você imaginar que esses procedimentos médicos
né, assim, alguns são caríssimos, exames e tudo mais, e você pensar que uma técnica precisa só do ser humano para ser executada, olha só que interessante. Olha que possibilidade terapêutica fantástica, né? E o Brasil é líder mundial em uso de práticas integrativas. O Brasil tem muita coisa boa. Essa é uma delas. Enfim, uma técnica barata, eficiente, tá? E que é capaz de, junto à medicina tradicional, dar resultados fantásticos na nossa saúde. Bom, segundo a Gênese, Kardec, a terapia pela imposição de mãos, ela foi dividida em 3 tipos. Tá? Ela tem a técnica magnética, pela questão de fluido psíquico emanado pela pessoa que está passando a técnica, exclusivamente humana, exclusivamente um homem. Tem uma ação muito direta em processos orgânicos, tá? Propriamente ditos. Você tem a imposição de mãos espiritual, exclusivamente espiritual, tá? Em que talvez num momento como esse a gente pode estar recebendo essa técnica dentro de uma casa como essa, tá? E ela tem uma ação muito forte em processos, em tratamentos de desobsessão, problemas morais, né? Ou seja, são situações mais sutis, vamos dizer assim, não tão como é na questão do magnetismo, que atua mais diretamente sobre a matéria. E... Oi? Esse tipo, né? Mas o nosso passe espírita, ele vai se enquadrar nessa parte aqui, na parte magnética espiritual. No passe, sim, você tem a ação humana naquele momento do passista com a sua intenção de cura e potencializada, esse termo ele é muito importante, potencializada por uma entidade espiritual e que juntos, nessa combinação de fluidos, você tem o passe espírita. Ok? Oi? Esse último magnético espiritual. Ok. Uhum. Sim, né? Partindo. Humano espiritual, sim. Partindo do princípio que o magnético ele tem. Sim. Ok. Vamos lá. Se alguém quiser interromper, falar, então fica à vontade. Vamos lá. Para a gente, o estudo do passe ele é muito interessante porque para você entender o processo, você tem que passar por vários conceitos e que esses conceitos eles vão desde para onde que eu vou, onde que eu estou, é um negócio assim que realmente você estudar ele profundamente, ele te prepara de uma forma muito interessante para entender de alguma forma como fomos constituídos. Mas alguns conceitos são realmente muito importantes, mas vamos seguir alguns. Primeiro, o que é energia? Né? Tão falada energia. Na física, né? Esse é um termo bem dentro da física, a etimologia da palavra energia tem origem no idioma grego, no qual ergo significa trabalho. Energia associa-se à capacidade de produzir um trabalho ou realizar uma ação. Ou seja, a energia é basicamente algo uma força que produz um movimento. Pum, né, pode ser uma coisa que produz um movimento ou um trabalho que te faça sentir coisas boas, ou um movimento, uma ação que te desequilibra, né? Então essa questão da energia é um conceito muito importante dentro do passe. Vamos lá. O que é fluido? A parte de fluidos é uma parte fundamental para você entender o que acontece ali. Mas vamos lá.
O fluido, a matéria, quando se rarefaz, fica invisível, imponderável, toma aspectos cada vez mais sutis, os quais chamamos fluidos, né? Ou seja, o fluido é uma subdivisão da matéria, é uma condição em que a matéria, se eu for expandir as moléculas que compõem a matéria, expandindo, ela cai numa condição fluídica em que essas substâncias elas não resistem a qualquer empurrão, elas simplesmente são lançadas, podem ser contidas se eu tentar tampar, né? Imponderável quer dizer que eu não consigo pesar, que não tem peso, ou que o peso não é significativo, né? Então, tudo é fluido, tudo é composto por fluido, tá? Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, tudo é feito por fluido. O que eu penso, eu consigo produzir da mesma forma que para minha voz chegar até os seus ouvidos, ela precisa do ar, o elemento, ela precisa do ar para se deslocar. O pensamento, ele precisa do fluido para se deslocar. E isso vai ter uma importância legal um pouco aqui para frente. Agora a questão do fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, cujas transformações constituem a inumerável variedade de corpos na natureza. Eu achei esse um outro conceito, não sei exatamente a fonte, mas é tudo, menos Deus e o princípio inteligente, né? Tirando Deus e o princípio inteligente, espírito, tudo é composto por fluido. Então, o que difere a matéria de um estado mais sutil é um processo de quê? De contração, expansão. A vida, ela depende muito, ela é muito ligada a esse mecanismo de contração e expansão, né? O que foi a origem do universo? Uma grande explosão, né? Pelo menos é o que a gente tem de informação até então. O quanto que mecanismos de contração e de expansão acontecem dentro do nosso corpo o tempo todo. Coração batendo, contrai e joga o sangue. Nosso pulmão expira, os vasos sanguíneos. Tudo é contração, expansão, contração, expansão. Então, o fluido cósmico são essas substâncias todas que estão dispersas, mas que, quando se aglomeram, formam a matéria. Muito bem. O que é o fluido vital ou a energia vital? Para Allan Kardec, é a modificação do fluido cósmico universal localizado entre o espírito e a matéria, corpo físico, permitindo que o espírito tenha ação sobre ela. É o fluido que anima a matéria. Vamos lá. Uma vez que a gente recebe, que a gente tem contato com esse fluido que nos movimenta, que na verdade assim, até então ele não nos movimenta, mas a partir do momento que a gente absorve ele, principalmente através do ar, e em algumas áreas do nosso corpo que absorvem energia, que são os chakras, vou falar também, o fluido ele deixa de ter essa característica cósmica e passa a ter uma característica anímica, de movimentar o corpo, né? A gente nasce com uma programação de energia vital. A gente nasce com uma programação. Isso é muito importante, porque você recebe uma programação, por exemplo, de 70 anos de energia vital. Será que quando chegar nos 70 anos, desligou, morreu? O que vocês acham? Não é bem assim. Vai depender muito de como você levou a sua vida, do seu estilo de vida. Fuma, bebe, pensamentos, como respira, nível de estresse. Isso pode diminuir essa pilha que você recebe com esse número X de energia vital ou aumentar. Você vê pessoal
o pessoal principalmente asiático, o japonês, com essas técnicas, principalmente a turma mais antiga, que o pessoal já alterou um pouquinho atualmente, mas essas práticas de Tai Chi Chuan, práticas meditativas, né, são povos que são marcados muito pela longevidade, exatamente pela essa capacidade de você aproveitar da energia e usá-la de uma forma bem pensada, bem elaborada, né? Já perceberam? Quem nunca, né? Num dia de trabalho extenuante, ou que você recebe uma informação ali pelo celular e lê aquele negócio, sabe? Ou recebe uma notícia ruim, você se desgasta. Você se desgasta. Você se desgasta. Quando chega no fim do dia, você está chumbado. Chumbado. É o consumo de energia vital. É o consumo de energia vital. Que em grande demanda vai começar a gerar desequilíbrios orgânicos, propriamente dito, gerando doença. Então, o processo de saúde de doença está muito relacionado aos fluidos. Muito relacionado aos fluidos. E uma questão importantíssima. O que você pensa tem uma influência direta no seu perispírito. Perispírito é um invólucro semimaterial que nós temos, depois tem até o conceito aqui de perispírito, mas é uma parte do corpo menos densa e que ela reflete muito, ela é como se fosse um registro fotográfico do que a gente pensa. Se você pensa coisas ruins, pensamentos difíceis, estressantes, de alguma forma aquilo vai sendo um espelho para o seu perispírito. E aquilo vai consumindo e meio que machucando esse campo, e à medida que isso vai se aprofundando, ele começa a afetar o nosso corpo físico. Nós dependemos de bons pensamentos para viver bem. Nós dependemos disso. Jesus é fantástico, né? Jesus é fantástico porque ele nos dá o GPS, o guia de como viver bem, né? Estamos falando de um ser de extrema potência que deixou ensinamentos, principalmente para quê? Não é para ninguém virar santo, mas é para você viver o dia de hoje melhor. Então, o orar e vigiar é essa técnica meditativa constante, de você estar sempre atento, policiando os pensamentos. Eu fui numa outra palestra, até mesmo falando sobre o passe, e o palestrante falou o seguinte: veio um pensamento ruim, evangelho. Veio um pensamento ruim, evangelho. Evangelho quer dizer a boa nova, a boa notícia, né? Você devolve aquilo, aquele pensamento ruim que gera na sua cabeça, com uma coisa boa, com uma boa notícia. Isso é técnica, isso é exercício, gente. Isso não é uma coisa que eu vou fazer de um dia para o outro, tá? Então, mais uma vez, exercitando, quando você menos espera, você está reagindo positivamente a situações que te desestabilizam. Resultado, saúde. Saúde. Só definindo, então, a questão do perispírito que eu acabei de falar. Tem um estudo de dias falando sobre isso, né? Mas aqui a gente tem uma definição bem contida, mas bem interessante sobre o perispírito. Corpo sutil, invólucro, segundo Kardec, semimaterial do espírito, aurido do fluido cósmico universal. Nos encarnados, serve de laço intermediário entre o espírito e a matéria. Nos espíritos desencarnados, constitui o corpo fluídico do espírito. É como o fio elétrico condutor que serve para a recepção e a transmissão do pensamento, acabei de falar, desempenha grande papel na economia orgânica, nas funções orgânicas, nos fenômenos fisiológicos e patológicos, ou seja, nos mecanismos que geram doença. Então, o princípio saúde e doença, ele parte do que pensamos. Ele parte do que pensamos, sim. Sim, porque ainda fica uma coisa assim, não, foi uma tal, coisa. Não, parte muito do que você pensa. Ok?
Magnetismo. Segundo Leon Denis, Allan Kardec, magnetismo é a utilização sob o nome fluido da força psíquica por aqueles que abundantemente a possuem. O processo pelo qual o homem, emitindo os fluidos do seu perispírito, age sobre o outro homem, bem como todos os seres animados ou inanimados. Ou seja, é a capacidade do meu pensamento emitir um fluido e esse fluido interferir em outra pessoa. Tá? Então, ou seja, isso existe. Se eu gerar uma intenção de cura para com o outro ou uma intenção de fazer o bem para o outro e mentalizar isso, isso é transmitido através de fluido, esse pensamento, e esse pensamento ele é capaz de favorecer a saúde da pessoa. Chakras. Outro termo que para algumas pessoas pode ser, já tem ouvido falar. Chakras ou centros de energia, ou centro de força, ou centros vitais. Também conhecidos pela grafia chakras, segundo a filosofia teosófica oriental, são centros energéticos dentro do perispírito, ou seja, não é no nosso corpo físico, é no perispírito, que distribuem energia vital, prana, chi ou chi, dependendo da terminologia, né, através de canais, nadis ou meridianos, responsáveis por nutrir órgãos e sistemas. Ou seja, temos grandes vórtices de energia, grandes, chakra quer dizer roda. Roda de energia, são entre 7 e 8, dependendo de qual estudo você vai fazer. Você tem um chakra coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, plexo gástrico ou plexo solar. Alguns consideram como grande o esplênico, aqui ao lado, o chakra básico e mais abaixo o chakra genésico. São grandes centros de captação e emanação de energia. Né? Então a energia que a gente recebe, por exemplo, no passe, ela é muito dirigida primeiramente ao grande receptor, a grande antena que é o chakra coronário, que fica nessa região, tá? E também no equilíbrio dos outros chakras que compõem esse sistema. Mas a gente tem chakra em menor tamanho espalhado pelo corpo inteiro. São esses centros de captação de energia. Bom, eu queria falar rapidamente, fazer uma prática. Uma prática sobre o passe. Legal? Eu queria que a gente simulasse uma situação que acontece ali dentro. Vamos fazer isso? Um voluntário? Quem se anima? Ali? Ô, meu filho, vem cá, filho. Ele é pra frente demais. Vou pegar essa cadeira aqui. Vamos lá, pode sentar aqui, filho. Esse é o Emanuel. Tudo bem, Emanuel? Então, Manuel Filomeno de Miranda falava que para acontecer no momento do passe, você precisa de 3 elementos também muito importantes. Um ambiente favorável, a intenção de cura do passista e o mérito da pessoa que está recebendo. Também precisa ter um mérito, né? Mas não somente, mas Deus é caridoso, mas esse mérito ele se refere, eu acredito muito, a você ser receptivo a essa energia. Porque inclusive você pode não ser receptivo, você pode ser refratário, dependendo do pensamento que você produz naquele momento. Se você começar a ficar viajando na maionese, pensar que tem que pagar a conta amanhã, que não sei o quê, isso vai ter interferência no seu perispírito e a absorção da energia naquele momento não vai ser legal. Menor efetividade do passe. Bom, como eu falei, para acontecer o passe, tem que ter 3 elementos. Tá vendo? Faz uma forcinha. Aqui atrás eu tenho um grande amigo que está... e qual que é a função dele? A função desse grande amigo, desse bom espírito, é potencializar a minha capacidade de emanar um fluido para o receptor, para a pessoa que está recebendo. A energia desse grande amigo ela é diferente. Ela é muito mais pura. A intenção de cura é muito mais potente. Então, e é diferente do passista que, por exemplo, eu sou humano, eu passei um dia e que de repente pode ter acontecido alguma coisa que foi lá, pum, e sugou energia, sabe?
Agora, o bom amigo não. O bom amigo faz essa potencialização, né? E como é que eu, passista, recebo essa energia desse bom amigo, né? Principalmente, ele vai estar, se eu puder enxergar, impondo a mão também, sou copeiro espiritual, mas principalmente através do meu chakra coronário, aqui, através do ar que eu respiro, à medida que a respiração tem um poder fantástico. Está com algum problema, está estressado, não sei o que, para e respira. Isso te energiza. Através do ar que eu respiro, através do meu alimento. Então o passista tem que ter uma atenção muito grande ao que come, principalmente próximo do dia das 24 horas que vai aplicar o passe. Tem certos alimentos que dificultam gerar essa energia. E através da energia. Chakra, respiração, alimento. E que inclui nesse alimento a água. A água ela tem uma capacidade muito grande de receber energia. Então a água fluídica, ela é um princípio, você pode considerá-la como um medicamento. Você pode produzir água fluídica na sua casa. Você, antes de dormir, você enche um copo d'água, coloca na beirada da sua cama, faz uma oração, recorre à espiritualidade, aos seus guias, e aquela água ela vai ser fluidificada e quando você acordar pela manhã, você toma aquela água. Aquilo é um medicamento. Né? E o receptor ele vai receber essa energia mais ou menos da mesma forma, através do chakra coronário inicialmente e os demais chakras. E um detalhe importante para vocês que vão estar recebendo o passe: respirem de uma forma profunda, relaxante durante o passe. Uma respiração profunda, confortável, ela vai otimizar aquele momento para vocês, tá? É a dica que eu dou para quem está recebendo. Bom, então, as técnicas de manipulação dessa energia, ela envolve técnicas longitudinais, né? Técnicas rotatórias, dispersivas. O microfone eu não consigo mais. Oi? Depois eu tiro. E técnicas de imposição de mãos propriamente ditas. Então, quem às vezes recebe o passe de olho aberto para saber o que está acontecendo, pode perceber esses movimentos, né? E cada um deles tem uma função. Vamos falar sobre elas. O passe, a técnica longitudinal, ela promove a higiene de energias prejudiciais à saúde, ela desobstrui centros vitais, os chakras, ela dá uma limpada e restabelece o fluxo energético, ela volta a favorecer o fluxo de energia. Muitos problemas acontecem pela estagnação energética, dor muscular principalmente, acontece muito por estagnação energética. Então, quando a gente consegue restabelecer o fluxo, a dor tende a aliviar. Então, são técnicas que eu passo a mão no sentido longitudinal. As técnicas rotatórias para desagregar energias prejudiciais à saúde, extrair fixações impregnadas nos centros vitais, né? Então, eu vou tirando essas energias que estão nesses centros, e a técnica de imposição de mãos propriamente dita, que é aquela que normaliza o funcionamento dos chakras e restitui. Aí está recebendo a pilha nova, né, naquele momento. Então, depois daquele dia cansativo, ou que a energia baixou, é muito comum, depois que eu recebo um passe, eu me sentir mais relaxado, menos tenso, mais revigorado, né? É essa uma das funções da técnica. Ok? Obrigado, filho. Vamos lá. Tá legal, acho que vai dar tudo certo no tempo. As indicações, segundo as obras de André Luiz, do passe. Eu achei legal porque os meninos estão
de férias aí da evangelização e eles recebem muito essas tirinhas do Espiritinhas, e aí tem uma exatamente sobre o passe. Dona Maria, problemas de circulação e pressão alta. Tá entendendo? Circulação e depois, né? Circulação e pressão normalizado. Se os encarnados soubessem aproveitar mais os benefícios do passe, seria bem bacana. Ou seja, é aquilo que eu falei, o passe ele tem possibilidades terapêuticas de interferir nesses sistemas orgânicos. Não estou dizendo para deixar de tomar remédio, mas como técnica complementar, existe uma diferença entre técnica complementar e alternativa. A técnica complementar ela complementa a medicina tradicional, e a alternativa substitui uma da outra, né? E eu, sinceramente, não aconselho, né? Mas as indicações são desequilíbrios ou transtornos psíquicos, todos eles, ansiedade, depressão, raiva, angústia, enfim, insônia, sem dúvida, estaria. A insônia ela vai cair dentro de disfunções físicas e psíquicas, né? Eu acho que cairia nessas duas circunstâncias. Disfunções físicas, problema físico mesmo, dor, né? Disfunções celulares, processos inflamatórios, tá? Inclusive, eu vou apresentar um artigo aqui mais para frente falando sobre a ação do passe em processo inflamatório. Desarmonias ou disfunções mentais e disfunções físicas e casos de obsessão. Obsessão o que é? Uma ação persistente ou domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas, né? Então, a técnica de desobsessão que o passe faz, ela, com essa questão de purificar, de restabelecer energia, ela te ajuda a mudar a sua frequência energética e não necessariamente que vou expulsar o que está ruim. O que está ruim vai sempre existir, mas eu vou vibrar numa frequência diferente. Eu vou estar num nível de pensamento muito mais depurado. Vamos lá. Pesquisas científicas sobre a imposição de mãos e o passe espírita. Então, são algumas informações, algumas pesquisas que já estão acontecendo e que comprovam, né, a eficiência do passe espírita. Essa questão do estudo de saúde e espiritualidade já vem de um certo tempo. Na década de 60, numa universidade do Canadá, eles pesquisaram... só tomar um golinho de água. Eles pesquisaram ratos com bócio. Bócio é um crescimento da glândula tireoide, normalmente por uma questão nutricional. E usaram lá um curandeiro, um grupo que recebeu imposição de mãos de um curandeiro e um grupo que não recebeu. Né? Os ratos que receberam imposição de mãos tiveram uma diminuição bem significativa do bócio em relação ao outro grupo. Aí depois, esse estudo chamou muita atenção e começaram até a aprofundar outros estudos com ratos, com ferimentos, atuando, tendo prática de imposição de mãos. Ainda não passe espírita, mas imposição de mãos sobre ferimentos, e ratos que foram tratados com imposição tiveram uma eficiência muito maior de recuperação comparado aos outros grupos. Mas, principalmente um médico da Federal de Juiz de Fora, o Giancarlo Lucchetti, ele começou essas pesquisas com passe espírita, não tem muito tempo, né? Mas ele é um dos precursores aí no Brasil de estudos de saúde e espiritualidade. E ele fez esse estudo aqui que ele é muito interessante. O efeito do passe espírita sobre o crescimento de culturas de bactérias. E aí ele dividiu em 3 grupos de culturas submetidos por 10 minutos ao passe. Um grupo recebeu imposição de mãos sem intenção de cura, só a pessoa colocando a mão por cima da plaquinha de bactéria. Um grupo fazendo o passe espírita, propriamente dito, e um outro grupo não foi submetido à imposição de mãos. O resultado da pesquisa foi que a inibição de crescimento de bactérias foi maior somente no grupo que recebeu terapia do passe após 48 horas. Recebeu uma vez só e após 48 horas houve essa diminuição, o que foi mantido por até uma semana. Isso é muito interessante, que depois a Hélida, que escreveu esse livro,
ela fez algumas pesquisas no hospital e ela fez uns estudos com recém-nascidos recém-nascidos pré-termos, são prematuros, que receberam passe espírita. Eles usaram muito menos antibiótico do que as criancinhas que receberam dos outros grupos, né, que receberam só imposição de mãos sem intenção. Ou eu não me lembro exatamente se no grupo tinha algumas que não tinham recebido terapia nenhuma, mas chamou muita atenção isso, né, comprovando esse estudo do Luquete. Agora, o efeito do passe espírita sobre ansiedade em voluntários, né, aquela questão da atuação em processos psíquicos. Um estudo de Souza Cavalcante, colaboradores da Unesp Estadual Paulista, Universidade Estadual Paulista, 2 grupos de indivíduos, são total uns 50, foram 8 sessões de aplicação, uma vez por semana, 5 minutos, submetidos a passe espírita, imposição de mãos por indivíduo e imposição de mãos por indivíduos não passistas. Olha isso. Olha isso. Redução de 82,6% da ansiedade do grupo exposto à terapia do passe espírita, além da redução dos sintomas de depressão, com consequente melhora de alguns aspectos da qualidade de vida, quando comparado com o grupo controle, né, com o grupo que recebeu a imposição de mãos por indivíduos não passistas. Olha a potência dessa técnica, né? E ainda foi avaliadas algumas questões. Para você avaliar a qualidade de vida, tem questionários específicos para isso, e que são muito eficientes em fazer esse tipo de avaliação. Então, de quebra, além da melhora da ansiedade, outras coisas foram melhoradas, né? Digamos assim. Percebe também o tempo ali de aplicação? São 5 minutos uma vez por semana. 5 minutos uma vez por semana. Aí que está a eficiência do passe, às vezes até comparado com outras técnicas de imposição de mão. É muito rápido. O passe, pimba, você resolve ali, às vezes em menos tempo que isso. Quanto tempo dura o nosso? Não tem noção? Um minutinho, né? Né? Por aí? Tempo de Pai Nosso. Oi? Né? É muito rápido. Estou falando de uma terapia que dura 2 minutos, que dura uma semana. Efeitos da imposição de mãos com e sem a conexão espiritual, ou seja, né, assim, passe ou só imposição, né, sobre a dor e funcionalidade de mulheres com osteoartrite de joelho. Funcionalidade é a capacidade de fazer tarefas diárias, funções do dia a dia. Então, esse pesquisador também da Federal de Juiz de Fora, Zácaron et al., colaboradores, de 2018. Foram avaliados, então, dor, rigidez articular, capacidade funcional, ansiedade, depressão, qualidade de vida em 3 grupos, por 8 semanas, uma vez por semana, 5 minutos dia. Os estudos eles têm seguido esse tempo de 8 semanas, uma vez por semana, 5 minutos, submetidos a passe espírita, imposição de mãos sem presença espiritual ou sem intervenção. Os resultados. O passe espírita ele foi efetivo na redução da dor e da rigidez articular, além da melhoria na capacidade funcional se comparado à imposição de mãos sem a presença espiritual e a falta de imposição de mãos. A imposição de mãos sem a presença espiritual, ela também tem um certo nível de eficiência, não tão grande quanto a do passe espírita, mas ela também tem um certo nível de eficiência. Ela também encontrou alguns resultados. Oi? Pode falar? Oi? Olha, então, então, essa pergunta é uma pergunta que, na verdade, deixa todo mundo da área da metodologia científica meio cismado por ter uma certa contaminação, porque, principalmente aqui no Brasil, os aplicadores são muito evangelizados. Então, mesmo quem aplica Reiki, igual eu falei, eu fiz formação de Reiki, trabalho com Reiki também, o meu mestre falou, olha, isso não é do Reiki, você recorrer a uma entidade espiritual, mas recorra. Mas recorra. Sempre
mentalize, converse. Eles têm esse cuidado de falar isso, porque talvez nem todo mundo tenha a mesma crença e tal. Mas no caso da benzedeira, é a mesma coisa, né? Assim, tem assim, uma entidade espiritual. A questão da aplicação do passe, eu considero ela um pouco mais, que requer um pouco mais de cuidado, porque você não pode sair aplicando passe na rua, igual, sabe, assim, sem estar, às vezes, num grupo que te ampara. Porque os canais, os chakras, eles ficam muito receptivos. E dependendo de onde você está, se você tiver entidades muito dependentes de energia vital, eles vão meio que aproveitar daquele momento e dar uma sugada, uma vampirizada naquela energia. Tô certo? Assim, isso foi alguns conceitos que eu já vi de não aplicar passe, a não ser em situações emergenciais. Uma pessoa que está acamada, uma pessoa que está doente, uma pessoa que está desesperada, em cólera. Mas, no geral, a gente não aplica passe assim, porque a gente precisa de igual o Manuel Filomeno de Miranda, você precisa de um espaço preparado para isso, uma sustentação maior. Mas sim, eu acredito, deu uma volta danada, né? Mas eu acredito que sim, a benzedeira ela faz um recurso espiritual e pode chamar de um passe. Amparada, né? Amparada. Sim, sim. Sim. Sim, é verdade. Uhum. Sim. Sim. Isso. Aí você falou de uma questão que chama mediunidade curadora também, que é uma característica às vezes inata, né? Que nem todo mundo tem, mesmo que... Oi? É. Sim. É verdade. Sim. Sim. Em cadeia. Sim. Não é? Mas vamos lá. Mas está quase acabando. Né? Assim, eu comecei um pouquinho depois. Efeito do passe espírita sobre tensão muscular, dor muscular. Oi? Sozinha. Exatamente, exata. Essa sustentação, né? Sim. Efeito do passe espírita sobre tensão muscular, dor, ansiedade, depressão, bem-estar e parâmetros fisiológicos de adultos hospitalizados. Esse é um estudo da própria Hélida, tá? Nesse hospital. Ela pegou vários grupos no hospital e estudou um monte de coisa. E uma coisa interessante nesse grupo que ela fez, ela usou um grupo com intenção de cura. Ela pediu para que as pessoas mentalizassem Jesus na hora da aplicação do passe para ver se dá diferença. Se só da pessoa mentalizada ela tem intenção, já é o suficiente. E a gente viu que teve uma melhora, mas ainda não foi tão eficiente quanto a do passe. Mas foram grupos, então, de passe em posição de mãos com intenção de cura e sem imposição. O resultado foi que o passe espírita foi efetivo na redução da ansiedade e tensão muscular, além da elevação de saturação de oxigênio, a quantidade de oxigênio disponível no sangue. Quanto mais oxigênio, mais eficiente o metabolismo celular. E do bem-estar, se comparado aos outros grupos. Na imposição de mãos com a intenção de cura, também houve redução da tensão muscular e melhora do bem-estar, mas o passe ainda foi mais efetivo. Conclusão. Eu acho que deu o passo certinho. Isso foi uma colocação da Hélita que eu achei super pertinente. É indispensável ressaltar que a verdadeira cura das doenças necessita do processo de reajuste do espírito por meio da reforma íntima, quer seja pelas renovações dos seus pensamentos, emoções, atos e condutas, sendo o passe apenas um instrumento de auxílio, embora de suma importância no reequilíbrio do funcionamento do organismo físico. Ou seja, não adianta nada eu vir aqui, tomar o passe e sair daqui, chegar em casa e brigar, arrumar confusão ou produzir sentimentos ruins. A fé nos salva. O orar e vigiar, né?
A técnica do passe é uma chuva magnética que a gente recebe para te dar uma reenergizada, uma bengala, uma coisa que você se apoia para você trabalhar essa questão da reforma íntima. Mas ela sim é a verdadeira curadora dos nossos males. Só fazendo uma última colocação, por favor, sobre esse projeto aqui. Ó. Alguém já ouviu falar? Fraternidade Sem Fronteiras? Um grande apoiador é o próprio Divaldo Franco. Esse projeto ele é fantástico. Ele apadrinha crianças em diversas localidades do mundo e que, dependendo do país em que essa criança é apadrinhada, com R$50 que você dá por mês, você consegue fornecer para essa criança água, medicamento e alimento, porque o nosso dinheiro vale muito no país deles. R$50 nosso aqui vale 50 mil, dependendo do país em que a criança está sendo apadrinhada. Então, é uma corrente que eu recebi de um outro palestrante numa outra ocasião, e eu achei interessante que, num momento tão rico como esse que a gente acabou de dividir juntos aqui, que a gente deixasse um ato de amor com possibilidade de fluir ainda mais através de um projeto realmente idôneo, que realmente é transformador, assim como tem outros, mas esse é um projeto fantástico, tá? Fraternidade Sem Fronteiras. Quem tiver um interesse maior, pesquisa na internet e veja suas formas lá, que realmente é um projeto muito, muito bacana. Pessoal, até passei um pouquinho do tempo, me desculpe, isso aí é assunto para... O curso de passe é 1 ano, dependendo de como é a abordagem da casa, mas eu tentei colocar de uma forma que vocês conseguissem entender realmente assim, o que se passa ali dentro, né? Alguns termos técnicos que realmente são necessários, mas e que vocês saíssem daqui com um entendimento maior do quão é potente, do quão é fantástica essa técnica terapêutica. Técnica terapêutica, o passe. Muito obrigado. Vou fazer a prece. Vamos fazer uma respiração profunda. E essa respiração, ela é capaz de nutrir o nosso corpo, de relaxar os nossos músculos, serenar nosso coração. E a partir desse momento, nossos pensamentos estão mais elevados. Nossos pensamentos estão em sintonia com nossos amigos espirituais, nosso Mestre Jesus, Maria, nossa mãe, nosso anjo da guarda. E essa conexão, ela é capaz de nos tranquilizar, de nos acalmar, de nos acalentar, entendendo que todos nós sofremos, mas que uma vez recorrendo aos nossos amigos, aos pensamentos de paz, de amor e de caridade, o nosso sofrimento é atenuado e nós entendemos que pertencemos a um plano maior, onde tudo o que vivemos aqui é um cenário que nos coloca à prova de como o amor pode ser despertado em cada ação. Agradeço a oportunidade e a confiança de vocês nesse momento. Que cada um vai para sua casa, levando mais um conhecimento e se sentindo mais acolhido pelas palavras do Mestre. Que assim seja.